Estamos aqui com ele, essa fera, mais de 400 jogos com o Cruzeiro, o cara que fez o gol, que talvez seja o gol mais importante da história do clube, que internacionalizou a marca de uma vez por todas, Joãozinho Bailarino, que segundo o Júnior, lateral do Flamengo, driblava até pensamento. E uma vez foi o próprio Júnior que me falou isso, Joãozinho. Que honra estar aqui com você, emoção de estar recebendo você aqui na querida Tarumirim. Eu que agradeço a recepção aqui do secretário de esporte, do Júnior Bonfim, de todos vocês aqui, que está sendo muito maravilhosa. E também falar do Júnior é muito bom, porque o Júnior, para mim, é um dos maiores jogadores que eu vi jogar. E realmente ele me marcou algumas vezes, ele no Flamengo. E eu só tenho que agradecer toda a torcida do Cruzeiro, essa recepção que aqui está em Tarumirim por minha pessoa. Gente, todos os meninos que vieram aqui, eu também fui no estádio ver eles jogar, todos. Então só tenho a agradecer a todos vocês pela recepção e que o nosso Cruzeiro volta a ser o grande Cruzeiro de sempre. Então, muito obrigado pelo tudo que você tem feito por mim aqui. Muito obrigado. Muito legal, muito legal. Agora, Joãozinho, você tem ideia da dimensão que você tem para o torcedor do Cruzeiro e para o torcedor brasileiro de forma geral? Porque você é um dos maiores pontas esquerdas da história do futebol mundial, né, cara? Não tem essa. E essa recepção aqui, numa cidade interiorana como a nossa, só vem provar isso, né? A importância que você tem para o brasileiro de forma geral, cara. Como a gente te considera. Eu sou torcedor do Flamengo e eu conheço a história do Joãozinho inteira. Olha que sensacional, cara. A dimensão que você tem, né, cara? Isso não tem palavras para dizer. Como agora eu cheguei agora, quando vivo aqui no Brasil, fui convidado pelo Cruzeiro para inaugurar um campo lá na Toca da Raposa. Então é uma coisa que não tem explicação, porque eu mesmo realmente eu nem pensava que era tudo isso. Eu achava e acho que eu sempre fui um jogador simples, moderno, um jogador que era esforçado, né? E sempre cruzeirense, sempre torcia para o Cruzeiro, então chegava e tentava fazer com que o Cruzeiro não perder. Já visto também que eu fiz um podcast no Cruzeiro e falei, o que se diz agora foi 480 partidas, uma coisa assim, e 120 gols, e teve uma coisa também muito brilhante na minha carreira, que eu não fui expulso uma vez só no Cruzeiro. Então, sensacional. Quase 500 partidas, ser expulso uma vez, então mas isso eu também tenho que agradecer os ex-diretores, a comissão técnica daquela época, e também tenho que agradecer agora a comissão técnica do Cruzeiro agora para inaugurar o campo. Eu vou inaugurar em nome do Joãozinho. Maravilha. E o mais importante de tudo isso é a minha família e a família cruzeirense, que essa recepção aqui não existe. E é onde que eu vou, todos os cruzeirenses, seja onde que eu moro, chego em Belo Horizonte, chego onde que eu, como agora está no Mirim aqui, está sendo a recepção, todos os cruzeirenses vêm conversar comigo, pedir um toque e falar o que essas belas palavras suas. Então isso não tem preço. Eu só fico muito feliz e agradecido a todos vocês de coração. Tá certo, todas as homenagens são poucas. Uma última pergunta, Joãozinho. Analisando o futebol brasileiro de forma geral, hoje, você acha que o drible, que era uma das suas principais artes, todo mundo diz isso vem de berço, cara, isso se aprende. Era sensacional a forma que você lidava com a bola, né, cara? Você era de verdade um bailarino da bola. De onde vem isso, Joãozinho? É dom de Deus mesmo? Não tem dúvida alguma que eu tive um treinador, que também ele é carioca, o Sr. Zezé Moreira, era uma pessoa muito sábia. Tem o dom, você tem que ter o dom, e ele falava, você tem que ter o dom, mas você tem que também treinar ele. É a mesma coisa uma pessoa que toca o piano. Ele é bom no piano, mas todo dia ele tem que ir lá e treinar, e ele não dá continuidade de ser bom no piano. Então você vai treinar, eu tinha já o dom, comecei a treinar com estaca, e colocar as pessoas para me marcar, e, enfim, meus irmãos, a gente ia também para a Toca da Raposa, colocava eles para me marcar, e enfim, era 3 jogadores me marcando, então eu tive o dom e depois aperfeiçoei esse dom. E até o Telê também falava que realmente ele falava de outro jogador do Flamengo, que
falava comigo, que eu frequentava a casa dele, o Tele, falava que eram 2 jogadores mais habilidosos do Brasil. Era o Leandro do Flamengo e o João Grande Cid. Leandro, lateral direito, Leandro Peixe Frito, né? Monstro. Isso, também. monstro jogador. Porque muita gente não achava que eu sou destro, mas como jogar na ponta esquerda, eu também tenho facilidade de jogar com a perna esquerda, só o Tele que viu isso e passou para poucas pessoas, que eu não tinha problema assim, de jogar com, mesmo na ponta esquerda, eu driblava com a esquerda, mas para chutar mais ainda era só a direita, que eu era destro. Então o Tele falava sobre isso, era que eu era um dos mais habilidosos, como o Leandro também. Ele era destro, Mas com a canhota era a mesma a coisa. mesma coisa, Era a então mesma eu tinha isso. Então... Sensacional. Agora, bater aquela falta na final do Libertadores, tinha um Nelinho ali, né, cara? Tinha um Nelinho ali. Você bateu e fez o gol, cara. Que sensacional. Isso aí deve ser mais extraordinário ainda pela presença desse grande craque, né? Ó, tá doido, o Nelinho, eu tava falando isso agora com a Dilson na Toquinha, que o Nelinho, além de ser baita jogador, que também é carioca, Isso mesmo. ele já chutava assim, também de nascença, mas eu treinava meus dribles do lado esquerdo, ele ia para frente do gol, colocava as barreiras, pela manhã ele dava mais 200, 300 chutes para aperfeiçoar as faltas dele, e à tarde ele voltava, dava mais 200, 300 chutes para aperfeiçoar as faltas dele. Aí virou aquele monstro. E como você falou, ninguém esperava, né, de eu bater aquela falta, aos 43 do segundo tempo, 2-2, Cruzeiro e River Plate, o juiz sem também apitar, eu vim, bati, mas eu que era muito menino, talvez muito irresponsável, eu tive também a felicidade, não daria jogado, não tinha jogado mais no Cruzeiro, que eles tinham até me encerrado. Aí nós, felizmente, fomos campeão, eu fiz o gol, mas realmente não era para me bater falta. Haja visto que eu tive um problema muito grande com o Sr. José Moreira, que eu já te falei que ele era carioca. Ele falou que eu não ia voltar com o clube mais dentro do avião, porque ali eu não estava suposto, que eu era um moleque, não estava suposto a bater a falta. O Nelinho que treinava, o Nelinho que fazia tudo, era só o Nelinho que batia falta e pênalti. Então aí eu não ia voltar com a delegação. Aqui realmente teve muito problema, só depois que a gente voltou para o hotel, aí que acalmou, e veio o presidente, e o vice-presidente que acalmou ele para me voltar para a delegação. Mas foi uma coisa real. Hoje eu vejo que foi muito irresponsável, né, pai? Irresponsável, o título tá aí para sempre. Esse é o Joãozinho, que segundo o Júnior Capacete, quase acabou com a carreira dele. Rapaz, driblava demais. Joãozinho Valerino, uma honra. Você é fantástico, tá certo? Todas as homenagens do Esporte na Veia a você, hoje e sempre. Muito obrigado. Tá certo. Muita gratidão. Falando com o Júnior, falo com ele, com o Leandro, que também são um grande admirador de futebol. Tá certo. Esse é o Esporte na Veia, muito mais que canal de esportes. Valeu!